O Flamengo do Tite começou a temporada com ótimos números no ataque e na defesa, o que tem deixado os torcedores animados. Data FIFA, pausa obrigatória. E quando ela chega, o ninho do urubu costuma ficar mais vazio. Dessa vez, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno estão com a seleção brasileira. Vinha, Arrascaeta, Varela e De La Cruz formam o quarteto rubro-negro do Uruguai. Pulgar estava na lista de convocados do Chile, mas foi cortado dos amistosos por causa de desgaste muscular. Aos que ficam, tempo para descansar até amanhã à tarde e para treinar para o primeiro jogo da final do Carioca contra o Nova Iguaçu, dia 31. Tempo para a gente também, para tentarmos entender um pouco mais do time do Tite, especialmente sobre o equilíbrio e a organização defensiva, que tem dado o que falar. Agora é o Tite, né? O time tá bem mais arrumado. Tinha chegado o De La Cruz também, perfeito pro meio campo. O Flamengo não toma gol. Procede a 11 jogos, 965 minutos. Rossi agora é o goleiro a ficar mais tempo sem ser vazado na história do clube. Superou Cantarelli, goleiro rubro-negro nos anos 1970 e 1980. O recorde é do Rossi, mas a gente pode dizer que o mérito é do todo. O goleiro argentino agora tem uma marca dele na história do Flamengo. E isso se deve e muito à blindagem armada para proteger o gol que ele defende. Além de eficiente, a marcação do Flamengo é disciplinada. Foram 21 cartões amarelos na temporada. Na comparação com os outros 19 times da Série A, é a quarta melhor. Ou seja, é um trabalho limpo. No ataque foram 211 finalizações, 82 certas. A cada 5 tentativas, acerta o gol 2 vezes. No estadual, precisa de menos de 9 tentativas para marcar. São números. Dizem muito para alguns e nada para outros. Hoje, dizem maravilhas desse Flamengo. Não é à toa. Tá aí o presidente Landim falando até sobre a forma de jogar, né? Sobre esse trabalho do Tite que vem dando resultado, né? Como vai ser com o Flamengo? O desempenho de Tite na Libertadores, na história, são 8 participações, 65 jogos. 35 vitórias, 17 empates, 13 derrotas, um aproveitamento de 62,6%. 6 vezes disputou o mata-mata, chegou a uma final, foi em 2012, quando venceu o Boca Juniors na final, com o Corinthians, que acabou sendo também campeão do mundo. Professor Celso Zelt, o Tite agora com esse desafio de pegar o Flamengo, que tem os dois lados. Um lado espetacular, que qualquer técnico gostaria de treinar, de comandar um time com tanto jogador bom, com um elenco tão bom. E o outro lado é que um Flamengo que, por exemplo, no ano passado teve problemas, e não foi com um técnico só, e mesmo com todo esse dinheiro, com todo esse elenco, não ganhou uma taça sequer. Mas tinha problemas de equilíbrio, e agora não tem mais. Esse título do Tite aí, isso diz muito, que é o trabalho dele, é um título invicto de Libertadores. Não é fácil ser campeão invicto de Libertadores, né? Ele era muito pontual, tinha os empates fora de casa, as vitórias em casa, a única exceção foi contra o Santos, que ali ele ganha fora, mas, enfim, era um rival caseiro. Olha, se o Flamengo não der certo, não vai ser por falta de equilíbrio, dessa vez. Pode ter problemas outros. Talvez o excesso de favoritismo, o que não deu pinta, né? O próprio Landim não entrou nessa seara, mas o fato é que o Flamengo entra como favorito destacado, porque tem a condição financeira, tem um trabalho já acumulado de outros tempos e agora tem o equilíbrio que faltou em outros momentos. Tem muito talento, tem um técnico experiente nas competições internacionais, não só em clubes, mas vem de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Dessa vez fica muito difícil. Talvez o que possa atrapalhar o Flamengo é que tem os adversários também, né? Tem um Palmeiras também muito bem estruturado, tem um Galo com muito potencial, tem um Fluminense que é o atual campeão da América e com um tipo de jogo que me agrada, com o técnico Fernando Diniz. Então tem adversários à altura, mas do ponto de vista do que o Flamengo pode fazer em relação a outros anos, em que o Flamengo tinha o potencial e a gente ficava sempre cobrando
uma resposta, inclusive em relação ao equilíbrio que agora encontrou com esse técnico, o Flamengo é o favorito destacado. Na minha visão, o fato de o Tite ter assumido o comando do Flamengo ainda no ano passado, nos últimos meses do ano passado, ajuda muito. Foi contestado na ocasião, porque o Tite tinha feito uma promessa, eu tinha falado, esse ano eu não volto a treinar nenhum time, então isso foi muito contestado na época, quando ele assume o Flamengo. Terminado isso aí, né, esquecendo esse detalhe, essa promessa que o Tite tinha feito, foi muito bom pro Flamengo. É muito bom pro Flamengo. É diferente. Foi bom, mas foi ele melhor. Ele já pegou o time antes. Mas foi já começou essa temporada sabendo do ambiente. Mas foi melhor ainda porque era o Tite, que é um cara que sabe aproveitar esse tempo. Outros técnicos que não deram certo no Flamengo, você podia dar o tempo que fosse antes para eles. Eu acho que, por exemplo, o Vitor Pereira não foi só uma questão de não ter o tempo antes. Então juntou a fome com a vontade de comer. Teve esse tempo com um técnico que sabe aproveitar esse tempo. E que, até casualmente, né, essa história do tempo apareceu porque ele tinha que justificar aquela história de ter dito que não ia assumir clube. Então, senão não seria como... Também teve um pouco disso. Mas tranquilidade suficiente. Ele não teve, por exemplo, uma pressão para título brasileiro que até o Dorival teve. O Dorival ganhou, você falou, o Flamengo não ganhou nada no ano passado. No ano anterior, o Dorival tinha ganho 2 dos 3 títulos. E foi pressionado por não ter tentado o terceiro. Isso não aconteceu com o Tite. Vai ser muito legal ver o Tite de volta nas competições continentais. Vamos lembrar que, além do título do Corinthians, ele é semifinalista com o Grêmio em 2002, perdendo no Olímpico. Tinha um timaço o Grêmio com Gilberto, Rodrigo Fabre. O Grêmio para nos pênaltis com o Olímpia. E ele tem uma Sul-Americana com o Inter, Colorado. Com o Inter. Em 2008, um outro timaço, do Alessandro, Nilmar, Magrão. Então, ele tem experiência, não é que além dessa, evidentemente, vitoriosa, já citada aqui, mas a história não foi ali. A história começou lá em 2002, quando ele leva esse Grêmio para a Libertadores, depois de ganhar a Copa do Brasil, e é semifinalista contra o Olímpia, que acabou sendo campeão em cima do São Caetano, na sequência. E depois, o professor lembrou aqui, esse título com o Internacional, que muita gente, inclusive no Sul, discute se não foi melhor Inter do que os 2 títulos de Libertadores da América. 6 e 10. Em essa discussão? Tecnicamente, de futebol jogado. Né? Ele montou muito bem aquele Internacional. Eugênio Leal, Flamengo e Tite. Eu sabia disso. O combo... essa é a palavra. É um combo explosivo no aspecto de... se a gente for estabelecer favoritos para a Libertadores. Para mim, é o principal favorito ao título da Libertadores. Isso não quer dizer que já ganhou, obviamente. Tem que jogar. Mas você tem um técnico muito experiente nesse tipo de competição, com qualidade reconhecida, com um time da mesma forma. Um time muito pesado. Um time que foi buscar reforços de muita representatividade, não só no cenário brasileiro, como sul-americano. O Flamengo foi buscar o melhor jogador possível para reforçar o seu meio-campo na América do Sul, que foi o Nicolás de la Cruz. Quem era o melhor jogador possível que pudesse jogar dentro do continente. Vai buscar lá o de la Cruz e coloca aqui no time do Flamengo. É um baita de um reforço. Fora outros, o Vinha, que chega, em princípio, é lateral para reserva da lateral, mas que pode virar titular. O Léo Ortiz, em princípio, é reserva da zaga, mas deve virar titular também. Então, é um time muito encorpado. Ele pode olhar, colocar ali ainda tem o Gerson que está fora, né? Porque teve um problema de rim e tal, está se recuperando. Mas ele pode o Rossi, que é dele, né? Do Tite. O Tite coloca o Rossi para jogar e pega a velocidade agora. Então tem todas essas situações, ele tem tudo na mão. É claro. E eu acho que o Flamengo e o Tite, eles têm uma estrutura hoje de comissão técnica que dá uma estabilidade. Você vê que não tem hoje... O Gabigol está no banco e a gente não vê reclamação. Até aqui. A gente não vê reclamação. Tá lá o Gabigol no banco, ele já disse que queria jogar, mas não joga. Bruno Henrique também. Bruno Henrique no banco. Só isso. Entra mais vezes e tal. E tá indo. E se tiver indo, não vai ter problema. Claro, se começar a acumular derrota, tropeço, eliminação, aí os problemas vêm à tona. Mas nesse momento parece que tá tudo controlado e que o Flamengo tem um ano promissor pela frente. Imagino até, Eugênio e amigos, os adversários dos outros países da América do Sul, por exemplo, a galera da Argentina, o River Plate, que fez aquela final histórica, olhando para o Flamengo e observando.
Gabigol e Bruno Henrique são reservas do Flamengo. Pessoal do Uruguai, Matias Vinha é reserva. Pode virar titular, óbvio que pode. Mas é uma luta difícil ali. O Ayrton Lucas convocado para a seleção. É um choque muito grande de realidade. O Brasil, e aí se você pegar Palmeiras, Galo, Inter agora, Flamengo em termos de elenco, quando você vai olhar para os adversários. Eles olham a nominata, pô, esse aqui jogou na Roma, jogou no Milan, jogou não sei onde, jogou na Seleção Brasileira, campeão da América, campeão do mundo, e não tem isso no restante do continente. Não há possibilidade econômica de você fazer isso. A não ser que seja algo de coração, como está sendo o Vidal agora, como eventualmente pode ser o Di Maria ali na frente. Caso contrário, não há essa possibilidade. Você joga com o que tem no mercado local, né, alguma troca de figurinhas ali muito rápida, mas não há essa possibilidade de buscar o De La Cruz. O De La Cruz para eles. E nem de segurar o De La Cruz. O River Plate não conseguiu segurar o De La Cruz. Então tem muito disso, né? Tem essa dificuldade que é gigante, que não exatamente ganha jogo de cara, você precisa jogar bola, óbvio, mas que assusta. Do lado de lá, eu posso garantir que assusta. É difícil. Você citou algo de coração, como foi, por exemplo, o Soares voltar a jogar no Nacional, mas não ficou muito tempo. Não. Né? Não ficou e é muito tempo. pontual, né? Muito pontual. Não há um trabalho... E é um jogador, né? Exato. É um jogador, não é um time. Eu lembro que não tem muito tempo houve um bom time do Nils, que chegou até a semifinal da Libertadores em 2013, caiu para o Atlético, que tinha uns 3 ou 4 jogadores que estavam voltando da Europa e que se juntaram ali, o técnico... Heinz e... Agora não vou lembrar todos os nomes, mas era assim... Maxi Rodrigues. Deu uma encorpada e o time foi bem. Mas morreu ali. No outro ano já não tinha mais esse empuxo, né, essa força para ir adiante. Porque não adianta você contar com situações esporádicas, assim. Muito pontuais. O Boca tinha o Cavani, mas são andorinhas que não fazem verão. O Flamengo tem 2 times. O Tevez... O Tite, a chegada do Tite ano passado foi crucial para esse ano. Ele teve tempo de analisar taticamente os erros do time, analisar quais jogadores ele queria para o ano que vem, quais ele podia descartar, quem ele queria que contratasse. E isso aí ajudou bastante o time a vir engrenado direitinho esse ano. A gente fez pedidos pontuais. De La Cruz, está certo, desde o ano passado o Flamengo estava interessado nele, mas ele foi bater o pé. Eu quero que venha, o Flamengo foi lá, pagou a multa. O Léo Ortiz, foi aquela novela, embromação, foi o que o Flamengo foi lá e comprou, porque ele quer aquele zagueiro. O Matias Vinha, mesma coisa, nem no radar do Flamengo estava, o Tite viu, analisou, precisa de um lateral esquerdo de tal forma mais defensivo, o Flamengo foi lá e trouxe. Eu acho que a janela do meio do ano vai ser uma janela muito forte, principalmente ali naquele lado direito ali, no lugar do Luiz Araújo, que ele ainda está deixando a desejar um pouco. Provavelmente o Flamengo vai trazer ali um ponta direita para ser titular. E um volante ali que já tentou comprar agora nesse começo de ano e não deu certo. É isso aí, galera. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.